Beleza, então estamos de volta aqui, dando continuidade ao nossa disciplina, ao nosso tema, Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, aqui no seu curso online específico para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Beleza? Primeiro bloco foi mais tranquilo, viu? Que eu fui mais até prolixo, mas com mais calma para que você compreenda, trazendo aquelas partes mais teóricas. Trabalhamos ali, não de forma aprofundada. Aquilo ali é a ponta do iceberg de teorias da pena, né? Não aprofundamos, mas resumir, porque é o que pode ser explorado aqui dentro. Não mais que isso, porque ele acaba sendo trabalhado esse conteúdo dentro de outra disciplina, né? Não dentro de lei de execução penal, mas tem ligação com a execução penal, então eu trouxe para você teorias da pena. Vimos a finalidade da pena ali, sobre dentro daquela teoria relativa àquele caráter preventivo, caráter retributivo, beleza? Vimos ali também sanção penal e entramos na LEP, objetivos, efetivar as disposições de sentença, integração, harmônica integração social do condenado, você tem que saber também. Vimos aquelas questões de discriminação e principalmente também trabalhamos a comissão técnica de classificação. A comissão técnica de classificação, ela tem uma composição quando eu falo em pena privativa de liberdade e ela tem outra composição quando eu falo em pena restritiva de direito. Pena restritiva de direito, que é, por exemplo, uma prestação de serviço de comunidade, uma limitação de fim de semana, né, as mais comuns e clássicas de cobrança, não dentro de lei, mas lá dentro do direito penal, são penas restritivas de direito. E aí ela, obviamente, não é cumprida dentro do estabelecimento, porque não está privando de liberdade, está restringindo direitos e criando obrigações para o condenado. Ela não é fiscalizada por aquela CTC, diretor, chefe de equipe, ou chefe de serviço, né, no caso, psiquiatra, não. A CTC, quando eu falo em uma PRD, uma pena restritiva de direito, ela é composta pelos agentes ali do serviço social, pelos fiscais do serviço social, beleza? E aí você está muito afiado já nesse momento e nós vamos dar sequência e fazemos uma questão aqui para você ver a aplicabilidade do conteúdo. Eu gosto de colocar ao longo do material sempre questões para que você veja a aplicabilidade, beleza? Ó, a segundo objeto da aplicação da LEP é incorreto, pediu incorreto, vamos ver? A execução penal tem por objetivo, você sabe, efetivar a disposição de sentença e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Ok, já não é essa, né? Beleza, essa aqui tá ok. O condenado e o internado são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença e pela lei. Atenção, atento. Isso aqui tá ok também, letra de lei. Beleza? Veja só, aqui é o artigo 3º da Lei de Execução Penal, beleza? Artigo 3º. Veja só, ao condenado e ao internado são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela Lei de Execução Penal. Porque se você fosse assegurar todos, você asseguraria o direito à liberdade. Mas a liberdade é um direito que é atingido pela lei. Então, a ele, ao preso provisório, ao preso condenado, ao internado, nós iremos assegurar todos os direitos constitucionais, beleza? Que eles têm, todos os direitos serão assegurados, exceto aqueles atingidos pela sentença ou pela própria lei. A liberdade, por exemplo, é um direito, mas, por exemplo, direito à integridade física, direito à saúde, será assegurado, não é um direito atingido pela sentença ou pela lei, né? Até porque senão seria contra ali a nossa Constituição. Então, ok, artigo 3º, letra da lei, também aí sendo cobrado. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária, justiça comum, em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Então, note que o Código de Processo Penal também pode ser aplicado no que couber a 7.210. Então, ela não versa sobre tudo. O que faltar, você vai lá e complementa de forma subsidiária pelo CPP. Beleza? Não haverá qualquer distinção. Isso aqui, essa questão foi cobrando do artigo 1º ao artigo 4º, certo? Aqui, por exemplo, nós tivemos aqui o artigo 2º sendo cobrado. Beleza? Aqui nós tivemos o artigo 2º sendo cobrado. Artigo 2º da lei. Beleza? Artigo 3º. Aqui você sabe que é o artigo 1º, né? Vamos lá. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Que você sabe. Nós trabalhamos. Artigo 3º, parágrafo único. Consequentemente, o gabarito vai ser a letra E. Deve estar incorreta. Vamos ver o que está incorreto? Esta lei aplicar-se igualmente ao preso provisório e ao condenado. Beleza, professor, qual a diferença? O preso provisório é aquele que está antes da sentença. Antes da sentença, ele ainda é preso provisório. Ele fica em um local diferente do preso condenado. Beleza?
Vamos lá, esta lei aplicar-se igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Comum Estadual, quando o recolhido estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Aqui não é Justiça Comum Estadual, e sim Justiça Eleitoral, né? Ele fala, ou militar. Lembra que eu falei? Quando um condenado, essa lei aplicar-se igualmente ao preso provisório ou ao condenado pela Justiça Eleitoral ou militar. Quando o recolhido estabelecimento comum, exemplo, eu sou militar, fui condenado. Estou sujeito à lei militar, ao Código de Processo Penal Militar, ao Código Penal, caso tenha esse Código Penal Militar também, beleza? E aí? E aí que, quando eu estiver num estabelecimento comum, eu ficarei sujeito às regras da lei de execução penal. O café e a caneca do Cavaleiros Negros está aqui padrão, viu? O cafezinho aí no pó de plástico, mas a caneca que me acompanha está sempre aqui. Vamos lá, então, ó. Viu a questão? Seguimos. Exame criminológico. Gente, atenção. Exame criminológico, artigo 8º. O que é esse exame criminológico? Ele nada mais, nada menos, coloquei aí, tem por objetivo a correta aplicação de forma individualizada, né? Ele é realizado para buscar aplicar essa pena de forma individualizada. Tranquilo? Só que esse exame não é um exame laboratorial. É interessante que você compreenda isso. Vou colocar aqui, ó. Não é exame laboratorial. Não é um exame laboratorial. Um autor até traz, olha esse conceito que esse autor traz, eu não coloquei aqui, mas apenas ouça o que esse autor de execução penal ele trabalha de forma bem clara. O exame criminológico, que é uma perícia, embora a LEP não diga, busca descobrir a capacidade de adaptação do condenado ao regime de cumprimento de pena, a probabilidade de não delinquir, o grau de probabilidade de reinserção na sociedade através do exame genético, antropológico, social, psicológico. Vamos colocar aqui então isso, ó. Exame criminológico. Ele é uma série de análises. Por exemplo, análises antropológicas, análises sociais e psicológicas. Então, note que não é um exame laboratorial, né? É um exame que ele vai... Inclusive, eu trouxe aqui, a lei fala que pode entrevistar pessoas, conversar com os parentes, vai analisar, vai ter um conhecimento. É como se eu fosse fazer uma investigação social do indivíduo, certo? Vou lá conversar com a família, vizinhos e tudo mais, buscando conhecer. Esse que é o exame criminológico. Mas o que pega para fins de questões? Você compreendeu ele, mas o professor quer acertar a questão. É aqui, ó. Licença, de apagar, ó. Sumiu. Cadê? Sumiu. Agora foi. Ó. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, atenção, né? Será submetido ao exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação. Quem faz a classificação? CTC. E com vistas à individualização da execução. Ao exame que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Opa, então o exame criminológico eu irei submeter, né? Ele é... E aqui não é uma obrigatoriedade, sabe? Ele não é mais obrigatório, para alguns sim, para outros não, mas para fim de prova, leve que ele é facultativo. Quem é submetido? Aquele regime fechado, né? E o cara que está no regime semiaberto, que será submetido no regime semiaberto, né? Depois da arroba ortográfica, sumiu isso. Beleza? Até coloquei jurisprudência caminho no sentido da facultatividade do exame criminológico. Quando você lê aqui, você sabe que é facultativo, né? Porque tem o poderá. Mas aqui, eles interpretaram que era obrigatório esse exame criminológico. Outra coisa, o exame criminológico ele é diferente da extração do perfil genético. Essa aqui, beleza? Isso aqui é uma coisa, exame criminológico é outra, nada a ver. Certo? Por quê? Porque você fica questão de exame, aí acaba puxando para esse lado de análise, de laboratorial e vai lá para a identificação do perfil genético. Isso sim é uma perícia também. Na verdade, esse aqui também é uma perícia, né? Mas aquele lá é uma perícia laboratorial. Vamos dizer assim, esse aqui não, beleza? É mais social, antropológico, como diz, estudando os antepassados ali do indivíduo. Então, facultativo, outra jurisprudência que nós iremos trabalhar aqui, ó, note só, os que os tribunais têm batido nessa tecla, ó. O STJ já consolidou o entendimento de que o exame criminológico não é obrigatório para que o preso tenha direito à progressão
de regime prisional, mas o magistrado pode solicitar a realização desse exame quando considerar necessário, desde que o pedido seja devidamente fundamentado. Mesmo com a jurisprudência firme nesse sentido, são frequentes no STJ habeas corpus contestando decisões relativas à avaliação criminológica. Então, mesmo já tendo batido, os advogados ainda tentam impetrar algum HC buscando isso. Porque o preso para ter direito à progressão, nós veremos requisitos objetivos e subjetivos, né? E aí a boa conduta carcerária dele. A boa conduta carcerária você tem que analisar através ali justamente das condutas sociais ali do preso, do interno, certo? E aí, né, este exame não é uma conditio sine qua non para a progressão, não é uma condição. Conditio sine qua non, quando nós falamos isso, é uma condição sem a qual que não ocorreria, beleza? Então não é. Pode ocorrer muito bem a progressão independente disso, né? Mas atento para essa facultatividade, beleza? Esse exame criminológico, ele é facultativo. Tá aqui o entendimento do STJ aí, que pode ser explorado na sua prova. O Instituto OCP, caso seja a banca do concurso, né? Ele gosta de explorar muito essas questões aí, beleza? Vamos lá, identificação do perfil genético, ó. Artigo 9º. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida. Então, crime contra a pessoa, crime contra a vida, né, que está dentro do título contra a pessoa, contra a liberdade sexual, já está lá na frente, crime sexual contra o vulnerável, será submetido obrigatoriamente, gente. Aqui, a banca irá querer colocar preferencialmente. E você já sabe que não. Beleza? Você já sabe que não. Então, beleza. Será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Então, o cara que comete um crime nessa estirpe aqui, crime contra a pessoa, contra a vida, contra a dignidade sexual de vulnerável, quando ele ingressar no sistema prisional ali, né, para começar a cumprir sua pena, ele será submetido à extração do material genético, para que busque outras eventuais vítimas relacionadas ali com aquele indivíduo, né? Beleza? Tranquilo, mas caso ele não seja submetido naquela entrada de imediato, durante o cumprimento da pena pode ser realizada essa extração desse material genético. O que é o X da questão? O obrigatoriamente aqui. Não foi à toa que eu grifei. Beleza? O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Tranquilo? Mas o cara se recusou a fazer a extração. Olha aqui, de presente para ele. Novidade que pode ser cobrada na sua prova. Gente, atenção aqui, ó. Full. A recusa constitui o quê? Falta grave. A recusa constitui o quê? Falta grave. A recusa da extração desse material genético constitui falta grave. Tranquilo? Beleza ou não? Tá aqui artigo 9º. Gente, eu aposto muito nisso aqui. Aposto muito numa questão dessa. Novidade, e antigamente não tinha essa previsão. Obviamente, isso é uma novidade. Ela veio ali, inserida ali com as diversas alterações promovidas pelo anticrime aí. Tranquilo ou não? Compreenderam? Então, coloque no seu VADMEC um asterisco muito grande aqui no artigo 9º, no artigo 9A. Beleza? Parágrafo 8º. Beleza ou não? Tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Vamos seguir então. Beleza? Outra coisa importante, Clarinha, deixando passar antes da gente seguir aqui para assistência. Isso foi novidade também. Se você analisar aí o parágrafo 7º, né? Parágrafo 7º, certo? Ele fala lá que será realizado por perito oficial. Ele não fala não fala dois, fala por perito oficial. Beleza? Então, por perito oficial, no singular, um perito oficial. Beleza? Mas eles podem trazer por 2 peritos não oficiais. Não, a lei fala por perito oficial, ponto final, acabou. No parágrafo 7º está aqui. A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão elaboradas por perito oficial. Isso aqui tem na lei de drogas lá e já foi cobrado, já foi objeto de questão lá da lei de drogas. Aqui não vi ser cobrado ainda, esse parágrafo 7º. Mas eu daria uma atenção também especial, colocando um grifo, colocando um asterisco,
por perito oficial, porque lá na lei de drogas eles colocaram lá que a realização lá do laudo de constatação da natureza seria realizada por, aí 2 pontos, por 2 pontos. 2 peritos não oficiais, por perito oficial, 1 perito oficial, beleza? Então, muita atenção nisso aí, beleza? Assistência, um ponto muito importante, também já muito batido em questões anteriormente. Hoje eu não vejo tanto sendo cobrado, né? Mas é um tema muito importante. Você pega questões de 2018, questões de 2019 sendo cobrado de forma bastante intensiva aí a assistência. O que é essa assistência, né? Essa assistência ali é um apoio, né, que o Estado ele vai conceder ali obrigatoriamente, né? Até porque a assistência ela é um direito do preso, beleza? Que ele tem esse direito. A assistência ao preso e ao internado, ó, é dever do Estado, beleza? Objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Beleza, essa assistência pode ser material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Já vi diversas dicas mnemônicas aí tentando decorar, né? Eu lembro que na época, né, eu usei, acho que é o Messi, vamos ver se é isso mesmo, Messi Júnior, né? Mas aí o I não teria, né? Messi Júnior, alguma coisa assim, ó. Jurídica, né? Material, né? Educacional, vamos ver se bate. Social, é mesmo, ó. Saúde, jurídica e religiosa. MES Júnior, né? Tem o I aqui, mas o I não entraria aqui. Tranquilo? Então, beleza, usa essa dica aí, ó. Ao vivo aí. Acabei de lembrar da dica quando eu utilizei para o meu concurso, que é o Messi, vou colocar ali, o Messi Júnior. Messi Júnior, beleza? E o I não é nada. O I, na verdade, eles vão querer colocar lá no do egresso lá, beleza? Então, coloca aí, ó. Material, educacional, saúde, social, jurídica e religiosa, Messi Júnior. E aí, eu coloquei só a palavra-chave. Obviamente, eles trazem um título para cada assistência, uma seção. Seção 2, assistência material. Aí, no que consiste a assistência material? E é simples. Quando eles vêm cobrando, eles colocam a assistência à saúde compreende. E traz lá a linha A, falando as 5 alternativas, uma correta, por óbvio, e as outras falando sobre assistência nada a ver. Uma assistência jurídica, falando que é sobre o direito que ele tem ali de constituir advogado, constituir a defensoria pública ali. O advogado sem recurso poderá ter um advogado ali por parte do Estado, no caso da defensoria pública. Assistência material, alimentação, vestuários, tranquilo? Então eles ficam só fazendo essa brincadeira. São questões fáceis, questões que você não pode errar. Eu falo, questões relacionadas à assistência são questões de nível fácil. Questão de nível fácil, ela faz você passar na prova. Como assim faz eu passar? O que faz o cara ser aprovado são as fáceis e médias. Se você errou fácil, isso está gerando sua reprovação. Beleza? As questões difíceis não diferenciam ali os aprovados dos reprovados. E sim o primeiro colocado do último colocado do aprovado. Beleza? Se você acertou todas as fáceis e médias do seu concurso, até porque é difícil, são questões difíceis, são a minoria. Quando vem um concurso com questões extremamente difíceis todas, a nota de corte não passa ali de 60%, 55%, beleza? Então é relativo aí. Então, questões que você não pode errar, questões sobre assistência, né? Assistência material está ligada a fornecimento de alimentação, de vestuário e instalações higiênicas. Assistência à saúde, ela tem o caráter preventivo e curativo, beleza? Tem o caráter, cuida aí, ó, preventivo e curativo. Quando eu falo em assistência à saúde, eu estou falando em um fornecimento, olha assim, de atendimento médico, farmacêutico, odontológico. Médico, farmacêutico, por que eu estou falando isso? Farmacêutico e odonto. Vou colocar aqui odonto. Por que eu estou falando isso? Foi muito sacana. Temos diversas leis estaduais regulando isso daqui. E as leis estaduais, elas ampliam. Ela coloca lá médico, farmacêutico, odontológico, psiquiátrico e tudo mais. A LEP traz isso. Médico, farmacêutico, odontológico. Quer dizer que não pode ter outros? Pode. Mas a questão que eu vi, que foi muito sacana, eles trouxeram cobrando na lei estadual daquele estado e colocou lá médico, farmacêutico, odontológico, era o que estava na LEP. Aí médico, farmacêutico, odontológico, psiquiátrico e psicológico, que era o que estava na lei estadual, e era o gabarito correto, né? Mas aí o cara tava com a LEP na cabeça. Aqui não tem isso, não será cobrada, até eu penso que no último não foi, a lei estadual nesse sentido, seguindo regulando algo na esfera da execução penal, alguns decretos ou portarias, assim como na Polícia Penal de Minas foi.
diversas leis estaduais lá, beleza? Relacionadas à execução penal. Aqui não. Então, quando eu falei atendimento à saúde, caráter preventivo e curativo e atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Assistência jurídica. A assistência jurídica ela é destinada aos presos e aos internados sem recurso financeiro. Obviamente, eles poderão constituir aí, né, um defensor, vamos dizer assim, né, defensor público, beleza? E o interessante, quando você vai no capítulo lá na seção 4, que versa sobre assistência jurídica, eu te falo uma observação muito importante que tem lá, se você analisar no parágrafo 2º. Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado e destinado ao atendimento pelo defensor público. Então, defensor público, vamos colocar aqui, ó, obrigatório, local para atendimento em todos estabelecimentos penais. Beleza? Muito importante isso daqui. Local apropriado. Assistência educacional, instrução escolar e formação profissional, tá ligado? E aí, quando eu falo em assistência educacional, eu quero que você vá lá agora, neste exato momento, pegue seu Vadimeco. Não tô com o Vadimeco, não comprei ainda. Beleza? Não tem nenhum Vadimeco aí? Beleza, abre no Google. Abre aí, LEP. Vai no artigo 17 e artigo 18. Vamos trabalhar os dois agora aí. Abre aí pra mim. Beleza? Olha só. Eu vou limpar aqui pra gente só falar dessa assistência educacional. Assistência educacional. Ensino de primeiro grau, obrigatório. Ensino, grifa aí. De primeiro grau. Ele é obrigatório. Tranquilo? Aí, já o artigo 18A fala que o ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral, será implantado, ou seja, é um processo que ainda não tem essa obrigatoriedade. A tendência é que no futuro seja colocada essa obrigatoriedade, mas a priori está sim no processo de implantação. O fundamental, que é o primeiro grau ali, ele é obrigatório. Já o médio ou o supletivo, né, ele está no processo de implementação. Ainda a LEP não traz obrigatoriedade, então o ensino médio não é obrigatório, certo? Tranquilo ou não? Beleza? Tranquilo. Continuando aí você vê o parágrafo 1º, sistema ministrado aos presos e presas, integrar-se ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativo e financeiramente com o apoio da União, não só com recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça e administração penitenciária. Então, esse processo educacional de implementação, tanto do ensino médio, supletivo, o próprio ensino obrigatório que já tem, que é o ensino de primeiro grau, ele não é só mantido com recursos da área educacional, da pasta da educação, mas também sim com pasta voltada ali da segurança pública, mais especificamente da diretoria de administração penitenciária, beleza? Então tranquilo. Depois você vai dar uma lida também aí no artigo 19, no 20 e no 21, beleza? Tranquilo? Porque ele traz ali sobre o nível profissional, também pode analisar aí, ó, no artigo 19, ensino profissional, que é o técnico profissionalizante, né? Vamos colocar aqui também, ó, ensino profissional. Ensino profissional, ele vai ser o quê? Ministrado em nível de iniciação. Que é o profissional, cadê aqui? Profissional. Ele nada mais é que o técnico, vamos dizer assim, técnico. Certo? Vai ensinar ele ali a desenvolver alguma atividade laborativa, certo? Ele vai ser desenvolvido ali no caráter de iniciação, né? No caráter de iniciação, bem como aperfeiçoamento técnico. Por que aperfeiçoamento técnico? Vou te explicar. Aperfeiçoamento. Veja só aqui. Aperfeiçoamento técnico. Às vezes o preso ele já tem uma habilidade. E aí será levado em conta essa habilidade dele para colocar ele para trabalhar naquela área. Às vezes ele é, por exemplo, costureiro, certo? Ele vai poder fazer um curso ali para aperfeiçoar a sua aptidão, que já veio de fora já no seu currículo. Ou ele tem atividade ali com carpintaria. Tudo isso será aproveitado. Então ele irá fazer um curso técnico ali dentro do ensino profissional, técnico profissionalizante, visando o seu aperfeiçoamento no segmento dele. Será aproveitado em prol do Estado, em prol de obras, beleza? Tranquilo ou não? X, né?
Segue então. Vamos lá. Assistência educacional, assistência social, né? Assistência social visa amparar o preso e prepará-lo para o retorno em liberdade. Gente, atenção. Lembra que lá na PRD, quem vai agir principalmente na pena restritiva de direito é o assistente social. Assistente social, beleza? Ele tem esse foco aqui. Ele tem esse foco. Assistência religiosa, liberdade de culto e posse de livros religiosos. É interessante que, quando eu falo em assistência religiosa, a lei fala sobre local obrigatório, né? Local obrigatório para cultos e liturgias, né? Bem como, ainda falando sobre assistência religiosa, que nenhum preso será obrigado a participar de atividade religiosa, visando essa própria liberdade ali dele. Tranquilo? Então, atenção. Quando eu falo em assistência religiosa, eu estou falando em liberdade de culto, posse de livros religiosos, a vedação ali de você obrigar o preso a praticar uma atividade religiosa e assegurar locais para os cultos, para as liturgias ali de determinadas religiões. Beleza? Tranquilo? Então, vimos aqui das assistências, né? E são questões simples que ficam brincando aqui, invertendo esses conceitos. E aí você já decora, né? A dica mnemônica que eu utilizei, não sei quem estudou. Eu acho que na época eu aprendi como os melhores bisus são nos comentários. Eu aprendi nos comentários do QC, né? Messi Júnior. Esses são as assistências aí. Leva para a sua prova, né? O I aqui, a priori, não tem nada. Tranquilo? Saúde social, ok. E aí, da assistência ao egresso. Opa, e essa assistência aqui? Quem é egresso? Como assim? Vai se estender ao egresso? Essas aqui, elas abarcam o egresso? E aí, bem tranquilo também. Egresso. E foi cobrado, gente, isso daqui, ó, na Polícia Penal de Roraima. Pode pegar a prova e olhar. 2019/20. Não me recordo se foi final de 2019 ou de 2020. Egresso. Veja só, é aquele cara liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, certo? Que é durante o período de prova que a gente fala, né? E o liberado condicional durante o período de prova. O liberado definitivo, durante um prazo de 1 ano, ele vai ser considerado egresso. Egresso do sistema prisional. O cara que está com benefício chamado livramento condicional, né? E aí ele vai estar cumprindo diversas condições impostas, ele está num período de prova. Né? Ver se ele está sendo testado, ver se ele está apto a realmente ver a liberdade ali. Então ele foi concedido a eles, e nós veremos os requisitos, né? Do livramento condicional, crime comum, crime hediondo, tem essa diferenciação. Livramento condicional se dá com 2/3, por exemplo, no crime hediondo, certo? E o cara obteve o livramento com algumas condições, isso é o livramento condicional. Ele vai para a rua com algumas condições impostas. Ele está sendo provado, ele está passando por período de prova. Esse cara é chamado de egresso. Bem como o cara que já foi embora definitivamente, mas durante o período de 1 ano, ele é considerado egresso. Ele é fiscalizado ali pelos agentes de serviço social, acompanhado, não fiscalizado. Ele tem um acompanhamento, um amparo dos agentes, dos fiscais de serviço social. E o que consiste essa assistência ao egresso? São duas. Foi cobrado na Polícia Penal de Roraima e em diversas outras provas, mas a mais recente, assim, recente entre aspas, né? Mas que nós tivemos ali foi essa da Polícia Penal de Roraima. Orientação e apoio para reintegrar a vida em liberdade. Segunda, concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Prorrogável por mais 2 meses, por igual período, né, no caso. Beleza? Se for tranquilo? Então, muita atenção aí. Muita atenção. Pode ser prorrogável uma vez aí, uma única vez, comprovado, né, através de uma declaração da assistência social ali. Tranquilo? Desde que ele tenha empenhado ali em adquirir um emprego. Então, veja só, professor, é só assistência que estende ao egresso? Não, essa outra assistência que nós vimos, ela vai se estender ao egresso também. Beleza? Essa assistência aqui, ela estende-se ao egresso. Mas nós temos essas específicas aqui, para o cara que está lá fora, específicas por egresso. Orientação e apoio para ele reintegrá-lo, e aí através, o que é esse apoio? Emprego, por exemplo. Emprego, moradia,
aqui como fala, concessão de alojamento e alimentação. Alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Pode ser prorrogável, essa prorrogação uma vez apenas, e tem que ser comprovado que ele está empenhado em obter emprego. Beleza? Tranquilo ou não? Finalizamos aqui, egresso. Para que então, assistência a egresso, você fala, ok, compreendi, já foi explorado diversas vezes, tem que decora quem é egresso. Decora que vai ser importante. Liberar definitivo pelo prazo de 1 ano. O cara que está no livramento condicional durante o período de prova dele, ele também é egresso. Esses dois, eles têm umas assistências específicas que são essa aqui. Mas essas assistências são estendidas a ele também, caso necessário. Beleza? Tranquilo ou não? Tranquilo? Então vai lá, descansa, toma uma água, dá uma respirada, dá um tempinho lá de 5 minutos, toma um cafezinho, vou tomar um cafezinho de carro, e a gente continua levando lei de execução penal, veremos questões, e ao final, no último bloco, com jurisprudência, súmulas, apesar que nós já estamos vendo alguma. Sempre tem um tema que está relacionado com a jurisprudência, eu trago a jurisprudência, trago a tese para você visualizar. Mas ao final vamos bater só elas em específico ali, para você sintetizar melhor essa parte mais rebuscada do conteúdo. Beleza? Vai lá, toma uma aguinha e já já a gente se encontra novamente.